Dia 12 de abril. O índice dentro da movimentação de ontem abriu aqui com um gapzinho de alta. Abriu aqui a linha amarela, que foi o fechamento de ontem. Tá aqui dentro dos 50 minutos. Tá dentro da área de valor para venda. No diário tá trabalhando abaixo da média de 26. Ontem fechou abaixo da 26, testou aqui a mínima, mas voltou. Se ganhar a máxima aqui, ele aciona um trap no diário. Tentou perder a mínima, não perdeu, fechou, ainda voltou. E aí, se romper a máxima, superar a máxima, aciona o trap. Então, índice está numa situação de indefinição. Numa situação de indefinição. A máxima de ontem está aqui. Vamos ver se ele vai ter força para superar e continuar. Fazer o rompimento aqui dessa lateralidade. O dólar está no mesmo contexto de ontem. No diário, ele deixou 1, 2, 3 de venda. Acionou ontem. Agora 9h30 tá saindo notícia. Tá saindo dado de inflação americana. Pela movimentação do índice, esse dado veio bom. Vamos ver. Mas entra uma certa volatilidade, ó. Então ele acionou ontem o preço de fechamento. O primeiro alvo dele tá aqui no 46,18. Então eu tô vendedor aí no dólar. Esperar aí uns 5 a 10 minutos aí pro mercado se acalmar. Nove e meia, ó. Núcleo de inflação. A expectativa era 6,6. A anterior foi 6,4, veio 6,5. O índice de preço ao consumidor veio mais alto também do que o esperado, do que o anterior. Essa era a mais importante. Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta. Executei minha primeira operação no dólar. Qual que foi o gatilho de entrada, né? Ontem ele fechou. Abaixo do gatilho do diário. Aí hoje ele abriu, veio testar. Como hoje eu decidi operar depois das 9h30 porque tinha notícia, então eu não fiz essa primeira operação aqui e nem essa segunda operação. Então depois da notícia ele corrigiu, veio quase testar a mínima de ontem e a abertura do dia. E aí quando ele fez aqui, veio buscar, né, que testou aqui o stop ATR e voltou, deixou o gatilho, então aqui eu fiz a entrada. Fiz a entrada no 46,84. Meu stop ficou acima dessa sombra, aqui acima do ATR. E aí eu coloquei a minha saída aqui no 1%,
que é essa quedinha aqui da abertura, né? Então tem os níveis que da abertura é 1%, 1,61 e 2. Então, essa primeira parada aqui no 1%, quando ele acaba vindo testar, acaba encontrando aqui uma resistência que acaba trazendo para uma correção. Então deixei minha saída aqui no 1% de uma saída de 15 pontos. Uma saída de 15 pontos. E aí que me deixou positivo no dia, 2,228. Então agora eu espero mais uma correção pela configuração do MACD. Eu fico aguardando ainda mais uma pernada de queda. Até porque o alvo do diário tá no 46,18. Não sei se vai hoje, nem sei se vai. Mas eu acredito que possa ter mais uma pernada de queda aqui no dólar. Então eu fico aguardando. Por enquanto é isso. Realizei um scalp aqui no dólar. Ele fez a minha saída aqui, né, no 1%. Fez aqui uma sombra, voltou a cair, não peguei essa quedinha. E aqui de novo ele fez a sombra, e aí eu já estava de olho aqui na região desse ponto pivô e do 61, do 161, né? Então quando ele deixou a sombra, fechou, eu fiz a entrada, ele entregou mais um box, aí ele bateu 6, né? Minha saída estava em 7 pontos, ele bateu 6 e me deu um risco efetivo de 4. E aí, quando ele fechou aqui e deu uma voltada, eu já zerei na mão. Aí zerei com 3,5 pontos. Zerei com 3,5 pontos. Essa foi a segunda operação no dólar. O índice está sentindo essa região aqui que ele ficou consolidado no mês de abril aqui, ó, desde o dia 6. Tentou ganhar, voltou para dentro, tentou ganhar, voltou para dentro, tentou perder aqui, tentou perder aqui, tentou perder aqui, voltou. Então ele está sentindo novamente essa região aqui como uma resistência, né? Então a lateralidade está só aumentando, né? O range da lateralidade está só aumentando. Então no índice nada a ser feito. Ele deu entrada aqui antes do horário, que na abertura ele deu um tradezinho aqui e depois deu outro aqui, mas foi logo depois do indicador, então não fiz nada. E aqui ele também deu, mas como já estava grudado na resistência, eu não vou assumir, não assumo esse sinal. Já tomei uns stop aí já bonito de compra, de não olhar a região e aí comprar e voltar na cara o trade. E aqui teria acontecido a mesma coisa, teria comprado aqui, agora tava aí tomando um calor, voltando aí grudado na resistência. Então o índice por enquanto, nada a ser feito. Dolinha também tá numa recuperação ali, tá fazendo uma correçãozinha. Eu até fiz mais um tradezinho no dólar, peguei mais 3 pontinhos. Porque ele veio testar aqui essa região. Então caiu aí 1 e pouco por cento aí, quase 1,60. Então um recuo, né, um descanso seria algo normal. Então quando ele fechou aqui a primeira barra de pullback, eu esperei aqui um recuo, né? Uma volta aqui, um teste aqui da abertura. Fiz a compra. E aí na máxima aqui realizei a venda. Porque esse tipo de operação, eu olho pelos 2 minutos do candle, porque quando chega na área de valor, ele costuma encontrar uma resistência. Então, quando chegou, então eu comprei aqui. Aí ele fechou uma barra de indefinição.
E aí na barra seguinte, ele deixou a sombra, eu saí. Não quis. Meu alvo tava mais uns 7 pontos aqui, mais ou menos aqui em cima. Mas a média aqui tava chegando no preço, né? A média mais curta. Então eu saí aqui com 3 pontos. Ele me deu 4 de calor e chegou a andar 4. Eu peguei, saí com 3. Foi um tradezinho de pullback. Que aí quando ele chega aqui dentro da área de valor dos 2 minutos, ele pode retomar a tendência. Então eu fico só no aguardo para ver se de fato ele vai retomar a tendência ou vai fazer uma pernada mais longa aí de pullback. Por enquanto é isso. O índice também corrigindo aí, ó. Índice fazendo a correção dele depois de testar a resistência. O dólar também fazendo a correção. Por enquanto aguardando para ver se dá mais uma oportunidade aí de trade. Fiz mais um trade de venda no dólar. Que eu já imaginava que a correção poderia vir em duas pernas, né? Então veio, tentou retomar, corrigiu, deixou o box branco aqui próximo da 21, deixou a sombra, gatilho, fiz a entrada, voltou, me estopou. Beleza. Stop dentro da estratégia, tá? Dentro do operacional. Então, ok. O índice, por enquanto, nada. Ele puxou uma correção aí até a 34, mas está lateralizado. Nada para ser feito por enquanto. No dia aqui eu fiz mais um trade no dólar. Ele fez um impulso aqui comprador, me autorizando compra. Eu esperei o pullback, veio o pullback, mas veio muito próximo aqui da abertura do dia. Esse pontilhado amarelo, a abertura do dia. Então quando ele veio aqui na região da 9 e voltou, eu fiz a entrada na abertura aqui do box e começou, né, o pullback, porque eu sabia que ele poderia não passar daqui. E conforme ele perdeu força, eu zerei aqui na mão e saí com 5 pontos. Encerrando o dólar com 2.668,50. E no índice eu fiz um trade agora. Ele fez essa lateralidade, caiu. Nesse momento aqui eu já não estava mais na tela. Agora eu voltei e peguei aqui esse tradezinho para possível fechamento do gap. Pensei que poderia vir fechar o gap. Também em cima aqui da abertura do dia, uma resistência, um suporte, né, no caso. Mas aí quando ele fechou, fiz a entrada, ele entregou a parcial. E quando ele entregou a parcial, eu zerei o stop. E aí saí com a parcial de 200 pontos. Então foi isso, os trades de hoje. Com isso, encerro o dia com 2.868,50.